volumes, áreas, perímetros, relações métricas. Exercício 41. Na divisão do retângulo por uma das suas diagonais, qual dos retângulos tem maior área? O enunciado deste exercício é o seguinte. Consideremos o retângulo ABCD e uma das suas diagonais, BD. Qual dos retângulos, verde ou azul, tem maior área? Fazer uma análise geométrica da questão e justificar algebricamente a resposta. A diagonal do retângulo ABCD divide-o em dois triângulos retângulos iguais, o triângulo ABD e o BCD. Se considerarmos um ponto dessa diagonal, é possível definir dois retângulos, à esquerda e para baixo da diagonal, um retângulo verde. À direita e para cima da diagonal, um retângulo azul. Sem termos em conta as medidas para um caso específico, o que se pretende é saber qual dos retângulos tem maior área. Para resolvermos esta questão, vamos recorrer ao GeoGebra. Consideramos dois seletores, um para a medida do comprimento do retângulo ABCD, e outro para a medida da largura. Para além destes seletores, vamos considerar um terceiro, que permite dividir a largura do retângulo ABCD em duas larguras, uma referente ao retângulo verde e a outra referente ao retângulo azul. No nosso caso, consideramos o retângulo 20 por 9 em que a largura 9 unidades de comprimento foi dividida em duas larguras, 5,8 para o retângulo verde e 9 menos 5,8 é igual a 3,2 para o retângulo azul. O ponto de interseção com a diagonal, que define os dois retângulos, é o ponto F. A diagonal BD do retângulo ABCD divide-o em dois triângulos retângulos equivalentes, isto é, triângulos com a mesma área. O triângulo verde ABD e o azul BCD. Para o retângulo ABCD específico, a área de cada um dos triângulos é de 90 unidades de área. Se fizermos variar, dinamicamente no GeoGebra, as dimensões do retângulo, podemos confirmar que a área do triângulo verde ABD e o azul BCD também variam, mas mantém-se sempre triângulos equivalentes. Reparemos que cada um dos triângulos, o verde ABD e o azul BCD, podem ser subdivididos em um retângulo e dois triângulos retângulos. O triângulo retângulo verde, ABD pode ser subdividido no retângulo AEFH e nos triângulos retângulos DFE e BHF. O triângulo retângulo azul, BCD pode ser subdividido no retângulo CGFI, e nos triângulos retângulos BFG e DIF. Dado que os triângulos retângulos verde DFE e azul DIF nada mais são do que a subdivisão do retângulo DIFE pela sua diagonal DF, eles também são triângulos equivalentes, isto é, têm a mesma área porque têm a mesma base e altura. Do mesmo modo, dado que os triângulos retângulos verde BHF e azul BFG nada mais são do que a subdivisão do retângulo BHFH pela sua diagonal BF, eles também são triângulos equivalentes, isto é, têm a mesma área porque têm a mesma base e altura. Significa então que a soma das áreas dos triângulos retângulos verdes é igual à soma das áreas dos triângulos retângulos azuis. Ora, se o todo da área verde é igual ao todo da área azul, e se a soma das áreas dos triângulos retângulos verdes é igual à soma das áreas dos triângulos retângulos azuis, então significa que a parte verde que falta terá que ter a mesma área do que a parte azul que falta. Ou de outro modo, o retângulo AEFH terá que ter a mesma área do retângulo CGFI. Vejamos agora em detalhe este raciocínio. Ora, se o todo da área verde é igual ao todo da área azul, e se a soma das áreas dos triângulos retângulos verdes é igual à soma das áreas dos triângulos retângulos azuis, então,
o retângulo verde tem a mesma área do que o retângulo azul. Vejamos dinamicamente esta questão no GeoGebra. A diagonal do retângulo ABCD divide-o em duas áreas triangulares iguais. A subdivisão cria dois pares de triângulos retângulos equivalentes, o que significa que o diferencial das duas áreas retangulares também são equivalentes. Fazendo variar as dimensões do retângulo ABCD, verificamos que, embora as áreas dos retângulos a verde e a azul variem, eles mantêm-se sempre equivalentes. Vamos então justificar algebricamente esta equivalência de áreas entre o retângulo verde e o retângulo azul. Se a área do retângulo ABCD é igual à soma das áreas dos dois triângulos retângulos ABD e BCD, e se BD é uma diagonal do retângulo ABCD, então os triângulos retângulos ABD e BCD são equivalentes. Se a área do triângulo retângulo ABD é igual à soma das áreas dos triângulos 1 e 2 adicionada da área do retângulo R1, e a área do triângulo retângulo BCD é igual à soma das áreas dos triângulos 3 e 4 adicionada da área do retângulo R2. Se os triângulos retângulos 1 e 3 são equivalentes, bem como os triângulos retângulos 2 e 4, e se os triângulos ABD e BCD são equivalentes, então os retângulos R1 e R2 são também equivalentes. Sabendo que, ponto 1, que as áreas dos triângulos 1 e 3 são iguais ao semiproduto de C1 por L1. Ponto 2, que as áreas dos triângulos 2 e 4 são iguais ao semiproduto de C menos C1 que multiplica por L menos L1. E que as áreas dos retângulos R1 e R2 também são iguais, obtemos a equação C1 vezes L é igual a C vezes L1. A obtenção desta equação leva-nos a perguntar, mas que conclusão nós podemos tirar? Se analisarmos o significado geométrico do primeiro membro da equação, C1 vezes L, verificamos que representa a área do retângulo de base C1 e de largura L, que é o retângulo a verde com indicação das suas diagonais. Do mesmo modo, o segundo membro da equação, C vezes L1, representa a área do retângulo de base C e de largura L1, que é o retângulo azul com indicação das suas diagonais. Ora se as duas áreas acima mencionadas são iguais, e tendo em conta a área comum às duas, significa que a área a tracejado a verde é igual à área a tracejado a azul, que é exatamente o que pretendemos demonstrar.